Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um pouquinho aqui sobre um conteúdo super importante e interessante, né? Acho que interessa aí a todo mundo que é da área da saúde que atende pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2. Meu objetivo com esse vídeo aqui é abordar dois pontos. Primeiro, como é o processo de evolução do diabetes tipo 2, a partir do momento que você começa a ter a resistência à insulina até o momento que ocorre realmente a disfunção das células beta do pâncreas e que muitas vezes acaba sendo necessário, inclusive, fazer a utilização de insulina exógena. E, na segunda parte, vou fazer um overview aqui sobre os tratamentos farmacológicos que nós temos para o diabetes tipo 2, ok? Então, percebam. Esse gráfico aqui, ele nos mostra como é a progressão do diabetes tipo 2. Nós temos aqui três parâmetros, ok? Percebam esses três parâmetros, segue comigo aqui. Esse primeiro parâmetro aqui, essa linha tracejada, ela diz respeito à glicemia. Então, percebam que ao longo da progressão de uma pessoa normal até ela ter, de fato, o diagnóstico de diabetes, sendo inclusive dependente de insulina, lá mais adiante, o que está acontecendo com a glicemia do paciente? Essa glicemia ela está constantemente aumentando. Então, nós vamos sair de um processo, né, de um momento de glicemia normal, de euglicemia, indo a um processo de hiperglicemia. O que está acontecendo no meio desse caminho aqui? Bem, o diabetes, todos sabem que é uma deficiência de insulina na sua capacidade ou de ser produzida ou dela realmente produzir os seus efeitos via receptores de insulina, especialmente presentes lá nas células musculares, né? Células de musculatura estriada, também no tecido adiposo, células de musculatura estriada cardíaca. Sem a insulina ligar-se nos seus receptores, não acontece a captação de glicose nessas células através dos chamados transportadores GLUT4. Dito isso, o que nós sempre temos que olhar, pessoal? As quantidades de insulina, então esse tracejado aqui, ó, é a concentração plasmática de insulina, ok? Versus a ação da insulina versus a glicemia em cada ponto desses aqui. Então perceba, quando a pessoa está normal, quando a glicemia está normal, quando ela não tem a presença do diabetes, o que vai acontecer? Uma glicemia baixa, com uma concentração de insulina baixa, mas essa insulina com uma ação extremamente elevada. Ou seja, a insulina aqui, na pessoa normal, sem diabetes, ela está funcionando como ela deve funcionar, certo? Agora, o que vai acontecendo gradualmente? A questão aqui, pessoal, é que a ação da insulina começa a reduzir. Por que ela começa a reduzir? Tem vários motivos. Um deles é atrelado, por exemplo, a sobrepeso e obesidade, onde os receptores de insulina, eles acabam ficando... Existe uma teoria chamada teoria do depósito ectópico de triglicerídeos no receptor de insulina. Então, o que acontece ali? Os receptores de insulina, eles acabam ficando bloqueados, em parte, por triglicérides, por triglicerídeo. E aí, a insulina não consegue ligar-se lá nos seus receptores e, com isso, não vai fazer a captação de glicose. É isso que vai gerando gradualmente essa hiperglicemia, tá? Essa perda do controle glicêmico. Agora vejam, a ação da insulina está caindo, qual vai ser a resposta fisiológica esperada? A resposta fisiológica esperada vai ser um feedback positivo na produção e secreção de insulina circulantes, porque afinal, se ela está perdendo a sua eficiência lá no receptor, o que a célula beta do pâncreas vai fazer? Ela vai aumentar a produção dessa insulina para tentar fazer a compensação disso, já que os índices glicêmicos não estão reduzindo, entendeu? Então, como o índice glicêmico não está reduzindo quanto deve ser, você vai ter cada vez mais um aporte de glicemia dentro da célula beta do pâncreas, e ao haver esse aporte maior de glicemia dentro da célula beta do pâncreas, nós vamos ter ali a atividade, né, o mecanismo relacionado ali, que é entra a glicose na célula beta, temos o processo de glicólise, ciclo de Krebs, produção de ATP, e esse ATP fecha lá os chamados canais de potássio dependentes de ATP, isso gera uma despolarização, entra o cálcio, e o cálcio é que vai estimular a liberação de insulina. Então, enquanto a glicemia estiver aumentada, a célula beta vai ficar secretando insulina.
Então é por isso que essa concentração plasmática de insulina ela vai gradativamente aumentando. Mas percebam que, paralelo a isso, a ação da insulina está reduzindo cada vez mais. Então, essa característica, pessoal, que eu acabei de descrever, é a chamada resistência à insulina. A progressão da resistência à insulina acontece exatamente dessa forma. E aí? Bom, e aí que após você ter esse pico, né, de liberação de insulina, quer dizer, a célula beta pancreática ela não consegue liberar mais, porque ela não detém essa capacidade, né, infinita de produção de insulina, vai chegar um momento que a célula beta começa a entrar em sofrimento, começa a entrar num processo de insuficiência. E essa insuficiência vai gerando gradativamente uma redução na própria concentração plasmática de insulina. Percebam que os níveis, a ação da insulina, ela tende só a cair, quer dizer, ela não vai sofrer nenhuma melhora com essas alterações. E isso, em determinado momento, vai caracterizar a disfunção da célula beta pancreática. A hora que nós tivermos esse encontro aqui, ó, entre níveis de insulina e a ação da insulina, é a hora que a célula beta do pâncreas não tem mais capacidade de produzir e secretar a insulina necessária. Percebam a glicemia, como é que ela está nesse ponto. E é aqui que você precisa entrar com os tratamentos à base de insulinoterapia. Quando nós falamos de tratamentos farmacológicos, a ideia dos tratamentos farmacológicos, e claro, né, a gente tem que agregar aí a mudança de estilo de vida, dieta, etc. A prática de exercícios para perda de peso, né? Mas, quando a gente olha para os tratamentos farmacológicos, a ideia do tratamento farmacológico é justamente evitar que ocorra essa progressão aqui, entende? É evitar que progrida do diabetes tipo 2 para um diabetes que seja dependente de insulina, que não é diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é uma deficiência por mecanismos autoimunológicos, lá, autoimunes, onde de fato existe uma destruição da célula beta, mas que vem lá desde da juventude, né? Desde criança e tal. Tá? Nesse caso aqui nós estamos falando de uma progressão para diabetes tipo 2 intimamente relacionada com obesidade e sobrepeso, porque a teoria do depósito ectópico de triglicerídeos tem a ver com isso, não é? Você tem excesso de peso, você começa a ter falta de atividade insulínica, tá? Agora, os tratamentos farmacológicos, o objetivo deles é justamente fazer uma redução nessa progressão, é tentar reduzir essa progressão. Não é tentar, na verdade ele consegue, né? São muito eficientes os fármacos utilizados aí para tratamentos de diabetes tipo 2. Qual é a essência aqui? Essa tabela que eu estou exemplificando aqui são os exemplos de todos os grupos farmacológicos que são utilizados para tratamentos de diabetes tipo 2. Qual é o grande objetivo? Ou quais são os objetivos desses tratamentos? Primeiro, eles são secretagogos, secretagogos de insulina, ou seja, são fármacos que vão literalmente lá na célula beta pancreática e vão estimular essa liberação de insulina. Ou são fármacos que vão facilitar ou vão melhorar a interação entre os receptores de insulina e a insulina, para que ocorra realmente essa captação de glicose, ou eles são fármacos que vão atuar reduzindo diretamente a própria absorção de glicose através da ingestão de carboidratos. Agora eu vou destacar alguns dos principais aqui desses grupos. Veja, sulfonilureias. A gente tem como exemplo a sulfonilureia aqui uma das mais importantes, que é tem vários exemplos, né? Gliclazida, glibenclamida, que são medicamentos muito conhecidos, são típicos secretagogos de insulina. O que eles fazem? Estimulam as células beta, que vão liberar, né, que produzem e liberam essa insulina, através do quê? Através do fechamento desses canais de potássio, os chamados canais de potássio dependentes de ATP, que quando são fechados, como eu expliquei agora, isso vai forçar literalmente a liberação de insulina a partir da célula beta. Então, as sulfonilureias, elas são muito eficientes para fazer isso, serem secretagogas de insulina de fato. Inibidores de alfa-glicosidase, a gente tem um medicamento muito conhecido aqui que é chamado de acarbose. Ele não é muito clinicamente utilizado, mas ele atua, nesse caso, reduzindo a absorção de carboidrato, né? A absorção de glicose lá no intestino, tá? O que ele vai fazer é simplesmente impedir a ação das disacaridases, que são enzimas que vão quebrar
as ligações glicosídicas, né, dos carboidratos, e com isso você acaba não absorvendo os açúcares, né, a glicose principalmente. O problema da carbose é que ela causa muitos efeitos colaterais por conta disso, né, por conta desse tipo de bloqueio aí. Inibidores do cotransportador de sódio-glicose, que é o SGLT2. Essa aqui é a famosa dapagliflozina, muito importante esse medicamento. Ele, mais recentemente, entrou com mais força, né, no mercado aí para tratamentos de diabetes, justamente porque o que ele faz? Ele aumenta a excreção de glicose pela urina, uma vez que ele inibe a reabsorção de glicose via bloqueio desses transportadores SGLT2, lá em nível renal, né, lá nos túbulos renais. Biguanidas. Quem são as biguanidas? A metformina é o principal exemplo aqui. A metformina, ela tem uma série de mecanismos de ação atrelados a ela, tá? Então, ela reduz a absorção de carboidratos, ela aumenta a afinidade da insulina pelos receptores de insulina lá das células musculares e adiposas, e principalmente a biguanida, que é a metformina, ela reduz os níveis globais de glicose circulantes, porque uma das coisas que ela faz com muita propriedade, vamos dizer assim, é reduzir a taxa de glicogenólise. Reduzir a taxa de glicogenólise, ou seja, de degradação do glicogênio hepático. Então, com isso, ela acaba reduzindo a quantidade de glicose que está circulante, tá? Por isso que a metformina é um dos mais usados. Vale lembrar que a metformina, ela não é hipoglicemiante, ela é uma anti-hiperglicemiante. Então, isso é uma vantagem, especialmente em pessoas mais idosas, que não podem correr o risco de entrarem em processos de hipoglicemia. Por isso que a metformina, aí, sem dúvida, é o anti-hiperglicemiante oral mais utilizado. Temos as glitazonas, ativadoras dos receptores PPAR. Os receptores PPAR, o que eles fazem? Basicamente, eles fazem a transcrição gênica para a produção e expressão dos transportadores que vão fazer a captação da glicose, tá? Os transportadores GLUT4. Então, basicamente, o que eles fazem aqui, as glitazonas, rosiglitazona, por exemplo, pioglitazona, elas vão lá no núcleo da célula e aumentam a expressão gênica, aumenta a produção dos transportadores do tipo GLUT4, para fazer a absorção, para fazer a captação de glicose por essas células. Os análogos das incretinas, pessoal, esses últimos dois, sem dúvida, são os grupos aí que estão mais em alta hoje em dia. O que são as incretinas como o GLP-1? O GLP-1 é um hormônio que é secretado quando você se alimenta, especialmente de carboidratos. Esse GLP-1 ele tem como função ir lá, ele é secretado pelas células enterocromafins, né? Lá nos enterócitos. Então, ele entra na tua circulação, ele vai lá nas células beta do pâncreas e estimula a liberação de insulina. Ao mesmo tempo, em nível hipotalâmico, ele vai controlar o esvaziamento gástrico. Então, ele diminui a velocidade de esvaziamento gástrico. Ele controla isso no nosso estado pós-prandial. Pois bem, foram criados fármacos, não é? Como a semaglutida, por exemplo, que faz exatamente isso. É análogo do GLP-1. Então, o que ele faz? Quando você utiliza a semaglutida, a liraglutida, né, que são aí Ozempic e Victoza, respectivamente, o que eles fazem? Eles estarão estimulando essa insulina a ser liberada do pâncreas, ao mesmo tempo que vai estar reduzindo a velocidade de esvaziamento gástrico. Por isso, esses medicamentos são usados para quê mais hoje em dia? Além do diabetes tipo 2, são muito usados para processos de emagrecimento, não é? Por conta desse mecanismo meio que anorexígeno que ele causa. De diminuição na velocidade do esvaziamento gástrico ali e tal. Isso, obviamente, se você tem uma estimulação à liberação de insulina, isso vai ajudar a reduzir, claro, né, sensivelmente, os níveis de glicose circulantes. Então, os análogos das incretinas, né, como esses dois que eu mencionei, eles também são secretagogos de insulina, tá? Pensando aí no tratamento para o diabetes tipo 2. Já os inibidores de DPP4, que são as gliptinas, né? O finalzinho sempre tem gliptina no seu nome. O que eles fazem? Essa DPP4 é uma enzima que degrada o GLP-1. E por isso o GLP-1, na verdade, ele tem uma meia-vida muito curta no pós-prandial, né? Então, os inibidores de DPP4, eles são por via oral, tá? Esqueci de comentar que as incretinas aqui são injetáveis, né? Os análogos de incretinas são injetáveis, mas os inibidores da enzima DPP4 são de uso oral também. E nesse caso, o que eles fazem? Eles, ao inibir a enzima DPP4, eles aumentam a meia-vida do GLP-1 naturalmente. Então, ao inibir
essa enzima que degrada o GLP-1 natural, ele acaba, né, mantendo mais tempo ali o seu efeito, tanto de estimular as células beta-pancreáticas a liberar, não é, a insulina, como também controlar o esvaziamento gástrico, tá? Essa velocidade de esvaziamento gástrico aí. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Um super resumo aí sobre a progressão do diabetes tipo 2, por isso que é tão importante associar atividades físicas, a parte nutricional e medicamentoso quando há necessidade, né? Quando houver aí a necessidade de entrar com tratamento farmacológico. E também outra coisa que eu queria destacar aqui é o porquê que você tem que... qual é o real benefício, né, que nós podemos ter com o tratamento farmacológico na redução da progressão ao diabetes tipo 2, tá? O grande objetivo é impedir que ocorra aquela progressão a tal ponto que a célula beta-pancreática seja destruída, ela atinge uma incapacidade completa de produzir e secretar insulina e que acabe, né, necessitando ali mais à frente, conforme essa progressão acontece, de ser utilizado aí insulina exógena para fazer o tratamento dos pacientes que têm diabetes tipo 2, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Humberto Spíndola, farmacêutico, e deixa sua pergunta aí, deixa o seu like aqui no vídeo e até a próxima. Tchau!